Salve, salve meus amigos do Execução Fiscal em Curso em mais este conteúdo. Como nós analisamos decadência, como nós analisamos prescrição, tópicos especiais destes que são assuntos fundamentais quando nós analisamos uma execução fiscal já mais antiga ou mesmo uma execução nova que nos chega às mãos, seja como juiz, seja como advogado ou mesmo como contribuinte demandado nesta importante classe processual tão frequente aí no nosso judiciário. É inclusive o processo mais frequente no judiciário brasileiro. Portanto, separei alguns tópicos especiais a pedido de vocês para analisarmos situações pontuais da decadência e da prescrição nas execuções fiscais. O vídeo da quarta-feira da semana passada, inclusive, eu tratei sobre a prescrição, sobre a análise da certidão de dívida ativa, que traz uma série de requisitos legais que devem estar presentes para fins da validade, para fins da certidão de dívida ativa atrair a presunção legal de certeza e liquidez, e para além de requisitos formais, dei um bônus que era algumas pinceladas sobre a análise da prescrição. Já tinha dado um spoiler naquele vídeo que a decadência não é tão facilmente analisada à vista da própria certidão de dívida ativa. Normalmente nós precisamos mergulhar em outros documentos que possam eventualmente indicar a ocorrência da decadência, esta que é também, junto com a prescrição, uma causa de extinção do crédito tributário. Portanto, extinto o crédito pela decadência ou pela prescrição é um não mais crédito, como já me perguntam reiteradas vezes, é um indébito acaso algum valor seja recolhido aos cofres fazendários, seja inclusive pago através de parcelamento. Portanto, pagou créditos extintos por decadência ou por prescrição, mesmo através de parcelamento, estes pagamentos são indevidos e podem inclusive ser repetidos, tá bem? A ocorrência do reconhecimento do débito para fins de prescrição não revigora, não faz renascer aquele crédito já extinto. Dado este acréscimo aqui, pincelando este spoiler deixado no vídeo da quarta-feira, neste vídeo eu vou tratar tópicos especiais de decadência e de prescrição que são fundamentais também. Neste nosso tempo não é possível analisarmos com toda minúcia essas importantes causas de extinção do crédito, mas eu vou deixar alguns tópicos especiais que vocês talvez não tenham tido acesso na preparação para a advocacia ou na preparação para concursos públicos e eventualmente vocês sintam essas dificuldades que eu também senti lá no início da jurisdição federal nas execuções fiscais e muito mais como quando era advogado ou quando ainda estudante, aí estava me preparando, até enrolei a língua, né? Preparando para o concurso da magistratura. Mas vou começar pontuando o seguinte: como nós contamos o prazo de decadência, nós temos dois marcos temporais que às vezes podem ser vistos de forma confusa lá no Código Tributário Nacional. Isso é um ponto bem interessante. Como funciona a contagem do prazo prescricional, decadencial, melhor dizendo? Porque em muitas situações, que é a ampla maioria hoje, o contribuinte tem uma obrigação tributária acessória, ou seja, uma obrigação no interesse da fiscalização de confessar, apurar e informar os seus débitos tributários. Ele faz isso, inclusive nós, pessoas naturais, fazemos isso na nossa declaração de ajuste anual. Nós, inclusive, ofertamos a tributação à nossa renda, no caso de haver uma renda tributável. Isso também ocorre numa infinidade de outros tributos federais, inclusive são quase infindáveis estas obrigações tributárias acessórias passíveis de, no caso de omissão, ensejar a aplicação de uma penalidade. Mas voltando ao nosso tópico, que é: se eu eventualmente não prestei a minha declaração de rendimentos, a minha declaração de ajuste anual, se a empresa, por exemplo, a contribuinte não apresentou a declaração do Simples ou uma DCTF, ou não apresentou a declaração necessária, por exemplo, para a constituição
do crédito de ICMS no âmbito estadual. Como funciona esta contagem? Pessoal, esta sistemática da contagem da decadência em tributos autolançados, essa nomenclatura que foi incorporada na nossa praxe, né? Não existe essa nomenclatura no código, mas nós temos essa incidência desses tributos autolançados, que são uma realidade que não cabe mais no CTN, parafraseando uma lição que eu aprendi com o ministro Teori Zavascki, que é uma realidade que está posta e não está regulamentada com suficiência no nosso Código Tributário Nacional, deixando esses pontos de atrito, algumas observações a serem tratadas em âmbito doutrinário que eu lhes trago neste conteúdo. Portanto, como nós contamos a decadência em caso de que do contribuinte não apresentar as suas declarações? Se eu, contribuinte do imposto de renda da pessoa física, não apresentar a declaração, nesta situação nós iremos contar o prazo de decadência conforme reza o inciso 1º do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Portanto, se eu não apresento a declaração agora no ano base, no exercício 2022, a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, que é o primeiro dia útil de 2023, passará a fluir o prazo decadencial para apurar o imposto de renda que porventura eu deva. Felizmente eu tenho minha renda e, portanto, sou contribuinte devedor com muito gosto do imposto de renda. Então, o prazo decadencial passa a ser contado do primeiro dia útil seguinte, primeiro dia do ano seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. O lançamento poderia ter sido efetuado neste ano? Sim, poderia. Portanto, a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, nós contaremos o prazo decadencial. Isso é bastante mais gravoso em detrimento, né, portanto, do contribuinte devedor, se nós cotejarmos com a situação prevista lá pelo parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Por quê? Porque neste parágrafo 4º do artigo 150, a decadência para apuração iniciará tão logo do fato gerador. Conta-se do fato gerador um prazo de 5 anos para a apuração de crédito suplementar, no caso do contribuinte ter apresentado declaração insuficiente, por exemplo, esqueceu de contar lá, dentre as bases tributáveis, uma determinada renda, uma determinada base tributável, somar lá naquela base de cálculo. Se ele pagou a menor, também será, portanto, contado a partir do fato gerador. Se ainda trazendo o que diz lá o parágrafo 4º, houver dolo, simulação, fraude, esse tipo de malícia, então vai se remeter para o inciso 1º do artigo 173. Então, em resumo, apresentou declaração, pagou a menor, pagou R$1 apenas, vai se contar a decadência a partir do fato gerador. Não apresentou declaração, ou apresentou com dolo, fraude, simulação, vai se contar a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Esta é a diferenciação e isso inclusive chegou a ser plasmado na súmula 555 do STJ, que eu peço licença para ler a vocês, que diz: quando não houver declaração do débito, olha só, quando não houver declaração do débito, o prazo quinquenal de decadência para o fisco constituir o seu crédito conta-se exclusivamente na forma do 173, inciso 1º do CTN, não é? Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade fazendária. Nesses casos, portanto, que o contribuinte tem o dever de apresentar as suas declarações, constituindo através delas próprias o crédito tributário, antecipando o pagamento. Se ele não faz esse tipo de conduta, não cumpre essa obrigação tributária acessória, vai se expor a um prazo decadencial prejudicial. Portanto, quando nós chegamos
análise de uma certidão de dívida ativa e houver lá lançamento direto, lançamento de ofício, notificação de lançamento ou outra expressão equivalente, nós podemos revolver os documentos do correspondente processo administrativo tributário para lá avaliar se eventualmente uma ou mais competências, ou até mesmo todas, não é muito, já é mais raro, mas se uma ou mais competências foram atingidas pela decadência. Vale lembrar que nos termos da súmula 436 do STJ, no momento que o contribuinte apresenta a sua declaração, lá se constitui aquele crédito tributário, passando a partir daí não haver decadência mais. Nós teremos, claro, salvo se ele se alongue tanto para a apresentação que ultrapassa o prazo decadencial de 5 anos, mas não é o que acontece, até porque ele vai se expor à incidência de multa. Mas apresentou a declaração, não fez o pagamento devido, não há de se cogitar decadência, mas sim prescrição. Então, quando vocês forem olhar lá na CDA e consta débito confessado, declaração de contribuições e tributos federais, declaração de rendimentos, outro tipo de nomenclatura congênere indicando que houve a entrega de documentação por parte do contribuinte, GFIP, enfim, são documentos que eles próprios constituem o crédito. A partir daí nós contaremos prescrição, tá bem? Já está superada a página da decadência, mas eu já dei uma pincelada e já entrando agora no nosso segundo tópico especial sobre prescrição e decadência nas execuções fiscais, nós temos a situação da omissão na própria apresentação desta declaração. Uma omissão, o contribuinte não faz não cumpre esta obrigação de entregar a declaração. Pessoal, isso é um descumprimento de uma obrigação tributária acessória e a lei prevê a aplicação de uma sanção, uma multa pecuniária para fins de reprimir e extrair do contribuinte esta conformidade, o cumprimento, a realização destas atividades de interesse da fiscalização, nisso que eu chamo de uma certa privatização do lançamento, porque é obrigação do contribuinte praticar um ato que seria em tese da própria administração tributária. Então, quando o contribuinte não faz a declaração, se expõe uma incidência de uma multa tributária, mas multa não é tributária, a multa pode ser tributo? Não, tributo não é sanção por ato ilícito, mas as obrigações tributárias, de acordo com o 113, salvo engano, parágrafo 3º do CTN, diz que o descumprimento da obrigação tributária se resolve, se transmuta numa obrigação pecuniária, e esta obrigação pecuniária se expõe às próprias exigências das normas tributárias. É uma obrigação tributária, digamos, principal, ela se transmuta em uma obrigação de pagamento de valor certo, numa obrigação principal. Esta obrigação principal também vai se expor, esta que se tornou uma multa, também vai se expor à prescrição tributária, tal qual o próprio pagamento do tributo devido àquela obrigação que está lá pendente, tá bem? Terceiro tópico bem interessante, que normalmente a gente não percebe na literatura, não percebe na jurisprudência, mas eu queria deixar esse tópico com vocês, que é a decadência para a apuração das contribuições previdenciárias incidentes sobre as obras de construção civil. A jurisprudência do nosso tribunal da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, consolidou o pensamento de que a decadência vai se iniciar no primeiro dia do exercício seguinte à conclusão da obra. Vejam que interessante, no momento da conclusão da obra, virado o ano, corre 5 anos para a apuração deste crédito de contribuições previdenciárias incidentes sobre as obras de construção civil, certo? Vamos adiante. Como eu conto a prescrição tributária no caso de redirecionamento?
prescrição tributária, prescrição na execução fiscal em caso de redirecionamento. Pessoal, é importantíssimo nós estudarmos o tema 444, tema 444 do STJ, e esta contagem foi resolvida neste tema 444, traz lá um acórdão bem, a tese já é bem vasta, e eu queria resumi-la aqui para vocês, para ficar mais fácil, que este é o propósito, é compartilhar e simplificar esses assuntos. E lá diz o seguinte, então, em síntese, de acordo com o tema 444, nós consideraremos o prazo para redirecionamento, o prazo de prescrição intercorrente para fins de redirecionamento a partir fundamentalmente de duas circunstâncias, de dois marcos. Vejam só, a execução fiscal vem a ser proposta contra a pessoa jurídica e tentamos lá uma citação, tentamos localizar a empresa, localizamos, por exemplo, na entrega de uma carta de citação e no momento de uma tentativa de penhora ou de uma diligência do oficial de justiça ou por outras circunstâncias, nós constatamos, está fazendo uma luz aqui atrás, né? Constatamos que a empresa se dissolveu irregularmente. A empresa se dissolveu irregularmente após ter sido citada na execução fiscal. Determina o STJ que, nestas circunstâncias, a prescrição será contada a partir deste fato do redirecionamento, da dissolução, melhor dizendo, da dissolução irregular. Agora, de outro lado, se a empresa foi dissolvida irregularmente antes da citação, notadamente uma citação por edital, nesta circunstância nós contaremos a prescrição a partir dessa citação editalícia, tá bem? Então, a prescrição é contada sempre do último momento, aquele que é o último momento que acaba resguardando mais o interesse fazendário, vai ser ou a partir da dissolução, caso esta sobrevenha à citação, ou nós consideraremos como marco inicial a citação da empresa, no caso dela ter sido comprovadamente dissolvida anteriormente ao ato citatório. Pessoal, prescrição intercorrente é um assunto que sempre vem nas caixinhas de pergunta. Durante a semana eu coloquei umas caixinhas de pergunta, veio bastante questão a este propósito, e eu vou deixar um resuminho aqui em 1 ou 2 ou 3 minutos que vale ouro. Este resuminho em 1, 2, 3 minutinhos vale ouro, destrava conhecimento sobre prescrição intercorrente. Agora não para o redirecionamento, mas a prescrição nesses processos que se arrastam, como diz um colega meu, arrastam correntes no judiciário. Processos antigos que ficam se arrastando naquelas que são, como eu digo, execuções fiscais frustradas. E frustradas porque execuções fiscais frustradas por não ter sido localizado propriamente o devedor, pode ter sido citado por edital, e não ter sido localizado qualquer bem penhorável. Tá bem? Então, o que funciona? Como é que funciona a contagem da prescrição intercorrente nestas que são as execuções fiscais frustradas? Em 2018, o STJ se debruçou revisando a sua jurisprudência. O ministro Mauro Campo Marques foi o relator do recurso especial repetitivo 1.340.553. Quem é meu aluno, quem acompanha esse conteúdo já sabe de cor, e eu vou repetir para você memorizar, que é 1.340.553. Este importantíssimo recurso especial repetitivo assentou e, na verdade, revolucionou o pensamento acerca da contagem da prescrição tributária. Ele fez um inventário da jurisprudência já produzida pelo STJ, no entanto, houve uma série de passos para além do que já estava posto. Houve, portanto, uma revolução motivada às claras, motivada, evidenciada pelo relatório e pelo voto condutor deste importante julgamento, no sentido de que o judiciário vinha sendo sufocado por um universo de execuções fiscais frustradas. Nós tínhamos um acervo processual que beirava 40% de todos os processos judiciais do Brasil, execuções fiscais, muitas delas frustradas, e isso vem sendo reduzido gradualmente de 40% para nós estamos em 36%.
Isso é, na minha opinião, fruto deste trabalho que o STJ fez, revisitando e assentando premissas muito importantes e algumas premissas, inclusive, que desbordam da ortodoxia da leitura do CTN lá no 174. Por quê? Porque o 174 estabeleceu marcos temporais, e são apenas 4 marcos temporais interruptivos da prescrição. No entanto, o STJ fez uma leitura conglobante da realidade da Lei das Execuções Fiscais e do CTN, e com base no que já tinha posto lá na sua jurisprudência, estabeleceu que o prazo da prescrição intercorrente nestas execuções fiscais frustradas não reinicia apenas naqueles marcos temporais rigidamente fixados lá pelos incisos do parágrafo único do artigo 174 do CTN, mas fundamentalmente aqui vão aquelas dicas em 2 ou 3 minutinhos, que a prescrição vai ser contada a partir da ciência do credor acerca da primeira diligência infrutífera que não tenha conseguido localizar, portanto, o devedor, ou não tenha conseguido localizar bens do executado para fins de citação. É a partir daí nós vamos pegar o processo e contar lá dentre as páginas, ou correr as páginas eletrônicas, buscando identificar qual é a data da ciência do credor da primeira diligência infrutífera para a localização ou do devedor ou de bens penhoráveis. A partir desta data da ciência do credor, nós contaremos um prazo de 1 mais 5 anos. É a leitura do STJ com base no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Um prazo de suspensão obrigatória, uma suspensão que não seria discricionária, não estaria ao dispor nem do juiz, nem da Procuradoria Fazendária, uma suspensão que seria cogente. Nós deveríamos ter suspenso aquela execução frustrada pela não localização do devedor ou pela não localização de bens penhoráveis. Frustrada a execução, deveríamos ter suspenso o processo. Se não foi feito isso, consta-se a partir deste momento, da data da ciência do credor, um prazo de 1 ano de suspensão, que deveria ter sido suspenso, não foi, não importa, conta 1 ano de suspensão, seguido por mais 5 anos de prescrição intercorrente, certo? Então vou contar a partir dessa data da ciência do credor da primeira diligência infrutífera para a localização do devedor ou de bens penhoráveis, um prazo de 1 mais 5. Falei ao contrário, né? Seria 1 mais 5, mas segue a baile, e a partir daí nós contaremos, vamos buscar identificar causas interruptivas da prescrição. Tiago, quais são as causas interruptivas? Meu querido, estão todas lá previstas e deveriam estar previstas apenas em lei complementar, de acordo com o que reza a nossa Constituição. Estas causas interruptivas estão lá previstas nos 4 incisos do parágrafo único do artigo 174 do CTN. No entanto, estas causas foram interpretadas de uma forma, vamos dizer assim, expansiva pelo STJ, dizendo que é suspensa, melhor dizendo, é interrompido o prazo prescricional pela efetiva citação, portanto, quando há uma citação por edital, ou quando há localização de bens penhoráveis, há efetivamente um bloqueio de bens penhoráveis lá no patrimônio do nosso devedor. Portanto, eu fiz uma penhora, consegui localizar um determinado bem, fiz um bloqueio Bacen-Jude, fiz uma indisponibilidade por cisbajude. Bacen-Jude é a nomenclatura antiga, né? Estou meio defasado, mas é o bloqueio cisbajude, ou mesmo uma indisponibilidade de um imóvel através da CENIB, nós teremos aí nesta data uma interrupção do prazo prescricional, e a partir dessa data nós temos um caminho da execução que não é um caminho de uma execução fiscal frustrada, mas é uma execução que caminha em sentido do leilão. Nós tentaremos efetivar a recuperação, liquidar aqueles créditos através da liquidação daqueles bens em asta pública, tá bem? Então, esta é a contagem em poucos minutos. Talvez eu tenha me excedido no meu limite de 2 ou 3 minutos, mas é a contar destes fatos que nós identificaremos a prescrição, ocorrência ou não de prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Nessas que são execuções mais antigas, frustradas pela não localização
de bens ou do devedor, tá bem? Isso pode ser alegado e deve, inclusive, ser alegado por exceção de pré-executividade, poder, inclusive, o juiz analisar isso mesmo de ofício. Não custa a parte interessada invocar a causa extintiva em uma petição simples que independe de garantia, como ocorre nos embargos de devedor. Portanto, vou analisar isso através de uma petição simples e é muito construtivo quando o advogado apresenta lá os marcos temporais muito claramente, sabedor dos requisitos estabelecidos pelo STJ para a contagem da prescrição, considerando também o que lá está dentro do nosso caderno ou dos nossos autos eletrônicos, né? Então nós vamos buscar sempre o que está posto no processo e o que está posto na jurisprudência, enfatizando isso ao julgador, fica muito mais fácil obter este reconhecimento da prescrição modo intercorrente na execução fiscal. Também acontece esta necessidade, esta conveniência do advogado apontar muito claramente, muito sabedor dos elementos estabelecidos pela jurisprudência, quais são os elementos, quais são os pressupostos, onde que está, qual é a fundamentação e no processo onde estão localizados, identificados estes momentos interruptivos ou eventualmente suspensivos do prazo da prescrição tributária. Convém vocês sempre estudarem bem isso e seguramente terão muito sucesso nestas matérias. E por fim, um alerta, porque volta e meia seguidores me questionam sobre como há ou não, se há ou não prescrição intercorrente quando nós tivermos uma penhora que venha a ser desconstituída. Uma penhora, por exemplo, de valores que são empenhoráveis, ou uma penhora de algum tipo de bem que não ensejou o leilão, ou que o credor, na verdade, não buscou satisfazer-se através do praceamento destes bens. O credor não buscou o praceamento destes bens, ou foi praceado o bem e não conseguiu-se liquidar aquele bem em leilão. Como eu vou contar a prescrição nesses casos? Pessoal, na leitura deste recurso especial, quem não decorou, 1.340.553, nós temos lá que quando houver penhora, nós não teremos prescrição intercorrente a partir daí. Esta é a ideia que está lá posta neste recurso especial repetitivo. Quando eu tiver penhora, o caminho é leilão, não é prescrição, tá bom? No entanto, nesse tipo de situação em que é uma penhora de bem impenhorável, uma penhora irrisória, inservível, ou por outra razão que deva ser desconstituída, ou que o credor manifestou desinteresse, ou que o credor nunca se interessou, ou que nós tivemos um leilão, e assim algumas situações que me ocorrem agora, essas situações não foram tratadas pelo STJ, no STJ, no entanto, o nosso Tribunal da Quarta Região vem trazendo aqui e acolá alguns precedentes dizendo que penhoras deste tipo não servem à interrupção da prescrição. Eu particularmente entendo que quando há uma causa legal que obsta a penhora, esta penhora não deve interromper o prazo. Claro, fica uma discussão sobre a responsabilidade, isso pode ser imputado contra o credor. Será que ele tem como descobrir essa impenhorabilidade assim de pronto, sem mergulhar em elementos que ele não tem acesso? Como é que ele vai descobrir, por exemplo, que aquele imóvel foi alienado a terceiro, ou que aquele veículo foi objeto de uma busca e apreensão, ou que aquela conta bancária conjunta com outra pessoa que lá recebe valores impenhoráveis, por exemplo? Então nós temos essa ampla gama de situações fáticas que não foram ainda esgotadas pela jurisprudência. Tem muito mais a ser dito sobre isso, tem muito mais elementos a tratarmos disso em outros conteúdos e também no meu curso completo de execuções fiscais, onde eu vou tratar isso colocando os seus devidos pontos nos is. Tá bom, pessoal? São alguns tópicos especiais de prescrição e também de decadência a serem estudados, avaliados nas execuções fiscais. Queria deixar com vocês, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que porventura possam ter interesse, porque isso é muito importante para o ranqueamento do canal, acaba impulsionando este conteúdo para outros que também possam ter interesse nessas matérias.
deixe o seu joinha, o seu like, o seu coraçãozinho aí para confirmar que o conteúdo agradou, e quaisquer dúvidas ou coloque nos comentários ou me chama lá no direct ou nas caixinhas de perguntas do Instagram, e nós estamos sempre aí à disposição para atendê-los, tá bom? Pessoal, muito obrigado, por hoje é só e até a próxima.